E aí, pai, o que vai sair de rango hoje? Aqui vai sair hoje um yakisoba. Ó, eu tava pensando aqui. Yakisoba é uma comida asiática, feita tanto na China quanto no Japão. Tem o sukiyaki também. Mas olha, hoje eu vou fazer uma novidade aqui. Pela primeira vez, eu vou colocar yakisoba numa panela de barro. E a panela de barro foram os africanos que trouxeram para o Brasil. E eles trouxeram a panela de barro para o Brasil, da cultura deles, não por vontade própria, como você sabe. Por 350 anos, os portugueses, portanto os europeus, os ocidentais, traficaram seres humanos da África, né, trazendo para a América Latina. Em 350 anos, aproximadamente 12 milhões de irmãos nossos africanos que saíram de Gana, Angola, os principais portos que ligavam a África ao Brasil, com os navios negreiros. E claro, quando você é transportado de um lugar para o outro, o que você vai ser num outro lugar. Então a sua música, a sua cultura, a sua religião, a sua culinária, você leva junto com você. Então, estou lembrando aqui que nós temos uma influência muito forte, né, da culinária japonesa ou asiática no Brasil, e muito mais ainda misturado com a nossa cultura, né, a cultura africana. Tanto no samba, tanto na arte, quanto na culinária, é muito forte. E a panela de barro está na moda, né? Tem muita gente agora voltando ao contexto do Brasil rural de 50, 60, 70 anos atrás, que era fazer comida no fogão a lenha, o famoso fogão a lenha. E a gente usa essas coisas hoje. A gente tem a panela de barro e está fazendo uma comida asiática, né? É interessante. Só que tem uma outra curiosidade que isso aqui me chama a atenção. Os europeus forçaram os africanos trazendo para cá. Em 350 anos, 12 milhões de seres humanos foram trazidos para as Américas. Só para o Brasil, 5 milhões. Por isso que o Brasil tem aí essa miscigenação tão grande, mistura de pelo menos 3 povos, né? Os nativos indígenas brasileiros, nativos da terra, que já estavam aqui há 15 mil anos atrás. Os europeus só chegaram há 500 anos atrás, então eles invadiram o Brasil e não descobriram o Brasil. Já tinham aqui 5 milhões de nativos, né? Mas os asiáticos nunca fizeram esse modelo de colonização em um outro lugar. Isso é coisa típica de europeus, né? Os ingleses, os franceses, os holandeses, os portugueses, os espanhóis, né? Os belgas é que construíram esse modelo de expandir, né, o continente europeu para outros cantos, mas infelizmente a história registra que a chegada deles, eles apagaram toda a memória dos nativos da terra, sem contar a violência, né? Levaram o Deus deles, né, que é o Deus cristão, e infelizmente um grau de maldade muito grande. Então, estupros, né, violência de todo tipo que você imagina, apagamento da experiência religiosa, né, dos africanos e de todos os povos onde eles fizeram presente. Os asiáticos nunca fizeram isso. Você não tem registro na história de povos, tanto chineses, coreanos ou mesmo japoneses, terem colonizado outras culturas. Na verdade, elas influenciaram por conta de fugindo de pestes, fugindo de guerras locais, né, guerras regionais e problemas afins, e acabaram indo para outros lugares. O Brasil, por exemplo, foi e ainda é, há mais de 100 anos, um destino muito, muito próximo, né, ou pelo menos muito, muito procurado pelos asiáticos, chineses, coreanos, japoneses, principalmente a colônia japonesa no Brasil é muito forte, né? Mas é interessante, hoje eu vou fazer, não vi ainda o resultado final de um yakisoba, depois de pronto, colocado. O molho final estou fazendo na panela de barro, né? Mas ainda não tinha visto um resultado como esse aqui, de fazer um yakisoba com uma comida asiática
numa panela de barro. Bom. Mas essa panela aí, ela é mais saudável, não é? O resultado final da comida. Bom, se você for considerar a questão, né, de alumínio, o ferro e tal, a gente acaba dizendo que sim, né? Mas o que eu acho que o diferencial é o sabor. O sabor. Né? Eu acho que tem a questão do sabor, mas principalmente no meu caso a memória afetiva, né? Que me recorda 50 anos atrás, da minha infância, o fogão a lenha. Então, eu acho que é muito mais uma reminiscência, voltar no tempo e lembrar a memória dos meus antepassados, né? Meus avós e a minha própria mãe fazendo durante muito tempo comida no fogão a lenha. Outra coisa que é o completo oposto para algumas pessoas, né? Que na verdade podem se juntar tranquilamente, assim como a panela e o yakisoba. As duas culturas, africana e asiática, né? E latino-americana, né? É. Porque não são duas culturas, africana, asiática, dentro da América Latina, que é uma outra cultura. Outra cultura. Você ser pastor e ser de esquerda. Como que é essa experiência, principalmente no Brasil atual? Deveria ser uma resposta fácil. Sim. Mas não é. E para responder essa pergunta eu preciso de falar pelo menos duas coisas. Bom, primeira coisa, vamos pensar, pastor e esquerda. Eu sou do tipo que a gente precisa falar sobre qualquer conceito a partir de uma premissa. E essa premissa precisa estar, por exemplo, sedimentada, construída na história do conhecimento humano. Né? Então, claro, é a ciência, a filosofia, o conhecimento vem a partir daquilo que os nossos antepassados estudaram, mapearam, deixaram como registro, a gente aprende com eles e avança, né? Então, primeira coisa, né, o tão polêmico conceito, o que é ser de esquerda? Né, para depois falar o que é ser pastor de esquerda. Bom, quando você pega o conceito de esquerda, infelizmente no Brasil e também, claro, parte da Europa e sobretudo nos Estados Unidos, o conceito de esquerda, basicamente, para quem é contra essa ideologia de esquerda, ele é contra a partir da visão de partidos políticos ou mesmo de governantes políticos de esquerda que já deixaram registros. E essa é uma premissa ruim. Eu não vou pela premissa de partidos políticos, seja PT, PSOL, PCdoB e por aí vai. Por quê? Porque esses partidos que têm ideologia de esquerda, né, querendo ou não, eles são traços, né, de uma cultura já, né, política que construíram, né, movimentos no Brasil e deixaram resultados positivos e negativos. Isso é verdade. E para não cair nesse jogo, né, polarizante de direita e esquerda, ou mesmo a política partidária, eu vou no conceito. Né? E quando você vai no conceito, historicamente, o conceito de esquerda é muito enfatizado a partir da França, da Revolução Francesa, de 1789. Quando você tem... Você estudou isso, né? Você estudou isso. Eu me lembro de você falar disso daí, né? Inclusive para fazer a prova, né? Falando, pai, ó, é isso, é isso mesmo, pode ir que você vai tirar 10. Você tem basicamente dois grupos que vão compor toda a história de praticamente 1000 anos, vão compor a Europa. Você tem o trabalhador do campo, o camponês, e você tem o proprietário da terra. Né? Claro, o proprietário da terra, a terra é passada de geração em geração, de família em família, e o camponês é aquele que trabalha para ter duas coisas básicas, fundamentais, que até hoje quem ganha um salário mínimo, mais de 100 milhões de pessoas no Brasil ganham um salário mínimo. Então, basicamente as pessoas, os camponeses trabalhavam na terra para ter o quê? Duas coisas, né? Ter onde morar e abrigar a sua família e ter comida, né? E, claro, o dono da terra usufruir, né, do que o Karl Marx, que você estudou também, vai criticar tanto, né, no seu período, que é a questão do resto, né, o que sobra da produção. O que sobra da produção
né, o dono da terra vende. E quando ele vende, ele tem lucro, né? E ocorre que o lucro vai sempre favorecer aquele que já tem a propriedade, né? Então, enquanto quem trabalha só busca a sobrevivência, porque ele mora na terra que não é dele, e ele tem a comida que ele trabalha para ter, né? Enquanto quem tem o lucro vai sempre ampliar, né, o seu capital, a sua condição econômica. E nesse contexto, né, a Revolução Francesa vai surgir num contexto onde o povo trabalhador, os camponeses, descontentes com as condições absurdas em que eles eram submetidos, eles propuseram, num grupo organizado, uma discussão. Então, é o rei que vai mediar essa discussão. Então, olha só, interessante. À direita do rei ficaram, naquela discussão, ficaram os proprietários de terra. E à esquerda do rei, os camponeses, os trabalhadores da fazenda, das muitas fazendas. E naquela discussão, então, quem estava à de esquerda do rei buscavam melhores condições para sobreviver. Sim. Só queriam um pouco mais de dignidade, né? Um futuro um pouco melhor, ou pelo menos um pouco mais digno para os seus filhos e as próximas gerações. E quem estava à direita, usando todo o poder que tinha, para convencer o rei de que aquele modelo estava adequado. Claro, né? Estava adequado porque eles estavam tendo lucro. Há séculos sempre era assim. Então, neste conflito surge historicamente essa ideia, né, de quem está à esquerda vai sempre defender políticas públicas que favorecem, né, uma justa distribuição das riquezas que um país, que uma nação produz, uma justa distribuição entre todos os habitantes daquele país, né? Então, historicamente, ou pelo menos academicamente, quando você vai pesquisar sem paixão, mas o conceito de esquerda e direita, o ponto inicial vai ser, a partir desses conceitos de esquerda e direita, o ponto inicial vai ser a Revolução Francesa. Mas desde o período bíblico, e aí já entra na minha área, que é teologia, desde o período bíblico você vai ter essa relação. Sem usar os termos que a gente fala de citando sem citar na academia, você vai ter as questões de direita e esquerda. Então, no período bíblico tinha escravos, eles invadiam terras, conquistavam, os donos da terra invadiam, ampliavam. Israel mesmo fez isso, também sofreu isso. E quando invadiam, tinham mais terra, né? Tinham mais trabalhadores, porque eram escravizados. Então isso não é de agora, isso não é da França de 1789, isso é desde a origem da humanidade, assim, né? Povos escravizados. Só que o conceito